Sim. Fechou, muito obrigado. Muito bem, então começando novamente, tá? O que a gente vai conversar aqui um pouco hoje? A gente vai ter mais ou menos uns 50 minutinhos de duração, acho que um pouquinho menos até, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha capacitação, como professor também, né? E quais são os objetivos aqui do curso, tá? Vou falar um pouco do porquê é importante a gente aprender inglês, por que isso é vital, né, para nossa vida no geral, trabalho, as relações que a gente constrói com as outras pessoas, né, porque aprender inglês hoje é uma necessidade, né, tem sido há muito tempo, né, mas hoje mais do que nunca, né, com a tecnologia avançando, o mundo se globalizando cada vez mais, sempre é uma necessidade maior. Vou falar um pouquinho sobre técnicas de aprendizado, né? Esse How do I learn? Como é que a gente aprende? Como é que o nosso cérebro funciona para que a gente possa aprender de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, tá bom? E hoje o tema da aula vai ser Who am I? Ok? Então, Who am I? Quem sou eu? Né? A gente vai falar um pouquinho disso, sobre você saber falar quem é você, se apresentar e poder descrever algumas características suas, alguns gostos, algumas coisas que você gosta de fazer. A gente também vai ter um pouquinho de gramática e vocabulário nessa aula, então a gente vai ver um tema de gramática que eu separei aqui que tem a ver com esse Who am I, tá bom? Hoje a gente vai entender como é que a gente responde algumas perguntas ou o que significam algumas perguntas que fazem para nós, tá bem? E aí lá no final da aula eu vou falar um pouquinho sobre a Aurora Idiomas mesmo, né? Sobre a escola, um pouquinho da gente e também um pouquinho de planos, né? E no final dessa live a gente tem um presente para todo mundo que participar aqui hoje, tá? Então, eu falei isso lá no Instagram, não sei quem viu, mas tem um presente para quem participar aqui hoje e eu vou falar ele no final da live. Então, fiquem até o final se vocês quiserem saber exatamente o que que é, tá bom? Muito bem. Falar um pouquinho de mim, Rafael, tá? Eu tenho algumas certificações, tanto na língua espanhola quanto na língua inglesa, né? Na língua espanhola, eu tenho um certificado de espanhol avançado, que foi emitido pela Secretaria do Estado de São Paulo, né? E eu já tenho mais de 11 anos de experiência falando espanhol, tendo que trabalhar em espanhol, né? Falar com pessoas em espanhol no trabalho. Tenho vivência no exterior também do espanhol, 2 anos na Argentina, né? E até hoje é um idioma que é recorrente, assim, na minha vida, no meu dia a dia, né? Cada tanto no trabalho se faz necessário, né? Ou então até mesmo em relações com outras pessoas eu acabo precisando usar o idioma também, tá? Quanto ao inglês, eu sou certificado pelo American Council on Teaching of Foreign Languages, né? Esse é o Conselho Americano de Ensino de Línguas Estrangeiras, né? Um conselho que promove é, cursos, né? E também não só cursos, mas também certificações, né? Eu posso fazer uma prova tanto escrita quanto oral, né? Falando mesmo, uma prova de conversação, e aí a gente consegue tirar uma certificação de inglês, né, conforme o nosso nível de entendimento e aprendizado do idioma. Então, eu fiz essa prova, tirei essa certificação, consegui um nível avançado de inglês, né, tenho mais de 8 anos de experiência tendo que falar inglês, tanto nas minhas relações com outras pessoas, mas também no trabalho, né, todos os dias, já há algum tempo no trabalho, todos os dias eu tenho que falar inglês, com clientes, com colegas de trabalho de outros países, então realmente faz muita diferença saber esse outro idioma, né? And I'm gonna tell you a little something about me. Vou contar um pouquinho de mim para vocês. Ok? So, I am 27 year old. Eu tenho 27 anos de idade. I live in São Paulo, Brazil. I have two younger brothers. And I like to take long walks and watch sitcoms. Ok? Então, vocês devem ter entendido mais ou menos, né? Acho que está bem básico aqui, mas eu tenho dois irmãos mais novos que eu, né? E eu gosto muito de fazer longas caminhadas e assistir sitcoms, tá? Como é que vai funcionar essa aula, gente? A ideia aqui não é trazer um conteúdo muito básico, né? O verbo to be, que vocês já cansaram de ver no ensino médio, todos os anos vocês veem o verbo to be, né? Não é trazer esse tipo de conteúdo para vocês, mas também não é para trazer um conteúdo super elaborado, super difícil, que talvez alguém que está com um desejo de aprender inglês não vai entender, né? A ideia aqui é justamente dar para vocês um conteúdo que seja num nível intermediário, né? Mas que seja de uma forma bem didática, uma forma bem prática, para que vocês consigam entender bem, né? Talvez se esforçar um pouquinho e também vai servir como um termômetro, né? Se você sentir que esse conteúdo que eu passei hoje está muito difícil, está muito complicado,
pode ser que talvez a gente tenha que começar no nível mais básico, né? Que você tenha que estudar alguns princípios mais básicos do inglês para poder se comunicar melhor. Se você sentiu que esse conteúdo que eu vou passar hoje está muito fácil, né? Mamão com açúcar, está tranquilo de entender e falar, significa que você está pronto para estudar num nível um pouco mais elevado, né? Num nível um pouco maior, tá bom? Então, como é uma aula, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, se alguém quiser fazer alguma participação, fica à vontade, tá? A gente coloquei esse método do Zoom aqui para ver como é que funciona com essa interação, né? Amanhã a gente tem a live de espanhol também e ela provavelmente vai ser no YouTube, né? Então, no YouTube a gente não tem esse mesmo tipo de interação. Eu quero testar as duas maneiras para ver como é que funciona, como é que o nosso público aí fica mais à vontade, tá bom? Muito bem. So, let's talk about why learning English is important, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre por que aprender inglês é tão importante, tá? Eu trouxe esses dados aqui para vocês, tá bom? Então, olha só que interessante, né? Nesse mapa, vocês estão vendo em azul escuro todos os territórios onde o inglês é a língua mais falada ou a língua oficial do país, né? Então, a gente tem uma boa parte do globo onde o inglês é a língua oficial, né? E esse azul mais claro são regiões e territórios onde o inglês talvez é a segunda língua oficial ou não é a segunda mais falada, né? Como oficialmente, em termos oficiais, tá bom? Então a gente vê que tem vários países onde o inglês é oficialmente utilizado, né? Tirando agora isso de oficialização, de que está na Constituição, língua oficial, etc., né? A gente sabe que no mundo inteiro, né, as pessoas aprendem inglês para poder se comunicar. A gente entende que no mundo inteiro, lá na Europa, por exemplo, na Ásia, muitas vezes é mais fácil o japonês aprender inglês para falar com o brasileiro do que o brasileiro ter que aprender japonês ou o japonês aprender português, né? Esses dias eu tive uma reunião de trabalho com uma chinesa e ela falava só inglês, né? Eu acho que eu demoraria um bom tempo para aprender mandarim. E eu não sei quanto tempo ela demoraria para aprender português, né? Mas o inglês ele acaba sendo essa ponte, ele acaba sendo essa ponte para comunicar pessoas de diferentes lugares, né? E muitas vezes a gente perde algumas oportunidades, a gente perde boas oportunidades na vida justamente pela falta do idioma, né? Não sei quantos de vocês já passaram por algo assim, mas numa entrevista de emprego, no trabalho, né, pela falta do inglês, infelizmente acaba perdendo aquela oportunidade de emprego, ou então, mesmo que você trabalhe hoje, você está trabalhando normalmente, fazendo suas atividades, e aí de repente você tem que estudar um material da sua empresa que só está disponível em inglês, né? Quem trabalha em multinacional, isso é muito comum. Então, você acaba tendo que se esforçar muito, usa aquela tradução do Google Tradutor que não é uma das melhores do mundo, né? É uma ferramenta que ainda está melhorando, ainda está se aperfeiçoando, mas não é a melhor tradução que existe, né? Então, não tem nada melhor para traduzir, né, do que o seu próprio cérebro. Nesse QR Code aqui, vocês vão encontrar essa informação que eu estou falando para vocês, né, dos países que falam mais língua inglesa, tá bom? Quais são esses países, quais são esses territórios, e aí vocês podem, se tiverem a curiosidade, dar uma olhadinha ali, tá bom? Tudo certo até aqui, gente? Tranquilo? Muito bem. Vou mostrar para vocês essa pirâmide aqui. Eu gosto muito desse exemplo, né? Vamos falar como nós aprendemos, né? Como é que eu aprendo? How do I learn? Ok? Então, tentem observar isso, esse método, durante a nossa aula, né? Como é que a gente aprende? Como é que a gente aprende uma coisa nova? Qualquer coisa, não precisa ser inglês, viu? Qualquer outra coisa. A gente consegue absorver 10% da informação quando a gente apenas lê um conteúdo. Eu tenho ali um conteúdo que eu preciso ler, preciso estudar. Se eu só ler ele, 10%. Se eu ouvir alguém falando para mim esse conteúdo, eu consigo absorver mais ou menos 20% da informação. Quando eu observo aquele conteúdo na prática, outra pessoa fazendo, eu consigo absorver 30% da informação. E assim gradativamente vai subindo, né? Então, quando eu vejo alguém fazendo, eu ouço essa pessoa falando disso para mim, 50%, já consegui metade das informações. Quando a gente discute em classe uns com os outros, né, um conteúdo, um certo tema, a gente absorve 70% da informação. Quando a gente faz, né, se eu quero aprender um novo idioma e eu começo a falar, tentar falar, mesmo que tudo errado, mesmo que com uma certa dificuldade, eu começo a entender mais esse idioma, e aí eu fazendo isso, consigo absorver até 80% do que eu aprendo. E a melhor maneira de eu poder
Absorver um conteúdo, de fato, é quando eu faço tudo isso, é claro, mas principalmente quando eu ensino outra pessoa sobre esse conteúdo, né? Então, lembrem-se dessa pirâmide de aprendizado, né? Eu acho ela bem importante, é o método e a estratégia que eu acredito, confio e pretendo usar nas minhas aulas, né? E vamos falar um pouquinho mais dela lá no fim da nossa aula, tá bom? Hi, everyone. My name is Emily, and Muito bem. Então, só para confirmar, o áudio que eu dei play aí por acidente, vocês ouviram? Quem puder. Sim, Sim? sim. Beleza, então o áudio tá legal. Beleza. Então, hoje, como eu falei, o tema da nossa aula é o Who am I? Ok? Então, quem sou eu? Bom, e aí eu trouxe dois exemplos para a gente estudar juntos aqui. A gente vai escutar esse exemplo, tá? A gente vai escutar a Emily se apresentando para nós, falando um pouquinho quem é ela, e depois a gente vai estudar um pouco o texto, né, da Emily se apresentando. Deve ter algumas palavras novas, é interessante a gente parar em algumas regrinhas aqui, analisar alguns conteúdos, tá bom? Então, vamos escutar aqui o que a Emily tem a dizer, vamos escutar duas vezes esse áudio, tá bom? Para vocês pegarem bem. hi, everyone. My name is Emily, and I'm 19 years old. I really enjoy playing the guitar in my free time. It's a great way for me to relax and express myself. I also love exploring nature and going on hikes. Something interesting about me is that I can speak 3 different languages: English, Spanish, and French. Thank you. Tudo bem? Vamos ouvir de novo, tá bom? Só para vocês verem direitinho a pronúncia de cada uma das palavras, ok? Hi, everyone. My name is Emily, and I'm 19 years old. I really enjoy playing the guitar in my free time. It's a great way for me to relax and express myself. I also love exploring nature and going on hikes. Something interesting about me is that I can speak 3 different languages: English, Spanish, and French. Thank you. Muito bem. Espero que a qualidade do áudio tenha sido legal aí para a maioria de vocês, tá bom? Se alguém teve algum tipo de dificuldade, algum problema, por favor, me avise, tá? Muito bem, então a Emily se apresentou aqui para nós, tá? Então tem algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção para essa apresentação da Emily, tá bom? Então, a Emily, ela tem 19 anos de idade. E essa é a primeira frase aqui, né? No inglês, a gente não fala eu tenho 19 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 27 anos, né? No inglês, a gente fala eu sou 25 anos velho, 27 anos velho, 19 anos velho, né? A gente tem uma conjugação diferente do verbo para falar certas coisas, né? A gente não usa o verbo ter, a gente usa o verbo ser, que é aquele verbo to be, aquele verbo que a gente vê lá no ensino médio, no ensino fundamental, todos os anos, né? Minha mãe é professora, ela fala que é o verbo to be, né? Porque as pessoas até, ninguém consegue falar nem to be, é o to be, né? Então, é bem importante a gente entender que quando a gente está falando inglês e se apresentando para alguém, nós normalmente não falamos de coisas que nós temos, né? Nós falamos de coisas que nós somos. Em inglês, isso se aplica muito em muitas palavras e sentenças que a gente usa. Então, esse aqui é um exemplo para falar da nossa idade, né? I am 27, 19, 25, 33, 44, 56 years old. E isso é bem importante, bom? Para falar isso, a gente tem que ter um certo conhecimento dos números, tá? Isso aí é uma aula que a gente pode passar mais a fundo, né? Mas é bem importante a gente ter em mente isso, né? Esse I am years old, X years old, ok? Outra palavra que eu acho interessante aqui, que muita gente não conhece muito, é a palavra enjoy. Alguém sabe o que significa enjoy? Pode escrever no chat, não precisa abrir o microfone se não sentir à vontade. Desfrutar, aproveitar. Desfrutar, aproveitar, né? Enjoy. Joy, a palavra joy sem o EN significa alegria, né? J-O-Y, alegria, felicidade, né? Então, enjoy é o verbo de ter alegria, de ter prazer em fazer alguma coisa, né? No caso da Emily, she enjoys playing the guitar. E ela tem prazer
em tocar o violão, né? Guitar, violão. Bom, ela fala que é uma grande maneira para ela se relaxar e express myself, né? Eu gostaria de chamar a atenção para esse myself, ok? Muitas vezes a gente não entende muito bem o que que é o myself, né? Por que que não my or express me, né? Express me, express my não faria muito sentido. Myself, quando vocês verem myself em alguma frase, significa a mim mesmo, ou eu mesmo, né? Então, quando eu estiver falando alguma coisa de mim mesmo, eu vou usar o myself, né? Quando eu estiver falando de você mesmo, eu vou usar o yourself. Vocês tentem lembrar do self-service, né? Que é relativo à pessoa fazendo algo por ela mesma, né? Você se serve. Então, a gente está falando de você mesmo, de mim mesmo. Então, a gente sempre vai ver esse self. Quando você vê esse self junto com o my, às vezes pode ser junto com your, às vezes pode ser junto com themselves, né? Aí o self no plural é S-E-L-V-E-S, né? Selves. Vou até colocar no chat aqui, para vocês aprenderem um pouquinho hoje, tá? Os selves significa que a gente está falando deles mesmos, de mim mesmo, de você mesmo, né? Então é uma maneira de falar essa sentença, né? De mim mesmo, tá bom? Isso é algo bem interessante que muitas vezes a gente não sabe, né? Ela continua dizendo que ela gosta de explorar a natureza e going on hikes. Hikes é uma palavra bem legal. Alguém sabe o que significa hikes? Caminhar. Oi? Não ouvi. Caminhar. Caminhar. Caminhar seria to hike, né? Seria o verbo caminhar. Hikes, nesse caso aqui, está sendo um substantivo, né? Não um verbo. Esse substantivo hikes é caminhadas, né? Mas é bem ali, bem perto, né? Então ela gosta de explorar a natureza e fazer caminhadas, tá bom? E aí ela fala que ela fala 3 idiomas, né? Ela fala inglês, espanhol e francês. E aí no final esse thank you, né? Isso aqui é algo que também sempre pega todo mundo no inglês, né? O TH. TH é um negócio que todo mundo tem uma certa dificuldade de pronunciar, né? Tem vários exemplos aqui, mas eu peguei o thank you, que é uma palavra que eu sei que vocês vão lembrar, né? Uma palavra fácil da gente lembrar. Eu tenho outros exemplos aqui no texto, como por exemplo, something, something. Tem também three, né? Como é que eu pronuncio esse TH, Rafael? Esse TH que é tão difícil, né? Que é chatinho, que fala que tem que ter a língua no meio dos dentes, né? Você já viu aquela pessoa que tem um pouco de língua presa? Sabe quando ela fala o S? Tentem aí, não precisa ligar o microfone não, tá? Mas tentem aí falar o S com a língua presa, tipo essa pessoa. Sabem como é que é quando alguém tem a língua presa e fala o S? É um som muito parecido com esse. Tentem falar com essa língua presa, com essa mesma língua presa. Thank you. Thank you. Espero que tenha feito um pouquinho de sentido para vocês, tá? Mas é um som bem semelhante a essa língua presa que a gente tem do S em português, né? Então, é algo para vocês já não errarem mais. Something, thank you, three, tá bom? São algumas dicas que a gente tem para poder expressar esse TH, né? Que é chatinho e difícil, tá bom? Bacana, ó. Tentem lembrar algumas características da Emily. Daqui a pouquinho a gente vai responder algumas perguntas, vai falar um pouquinho mais da Emily, tá bom? Agora a gente vai conhecer o Alex, tá? O Alex vai falar para nós aqui um pouco. Hello, everyone. My name is Alex, and I'm 21 years old. I absolutely love playing basketball. It's my favorite activity, and I'm part of a local team. When I'm not on the court, I enjoy reading books, especially science fiction novels. Something unique about me is that I have traveled to 5 different countries and tried various exotic foods. Thank you. Muito bem. Vou voltar mais uma vez o áudio do Alex, tá bom? Hello, everyone. My name is Alex, and I'm 21 years old. I absolutely love playing basketball. It's my favorite activity, and I'm part of a local team. When I'm not on the court, I enjoy reading books, especially science fiction novels.
Something unique about me is that I have traveled to 5 different countries and tried various exotic foods. Thank you. Muito bem. Então vamos analisar um pouquinho esse texto do Alex, tá bom? Essa apresentação do Alex. Peguei novamente, né? Mesma coisa ali que eu expliquei do 19 years old. O Alex está falando que ele é 21 anos velho, né? Palavra old, velho. Lembrando que a gente não traduz tudo literalmente, né, para o português. Então, o Alex tem 21 anos, bom? Essa palavra aqui que eu coloquei em vermelho, essa próxima aqui, port. Alguém sabe o que é? Alguma ideia? Eu suponho que seja quadra. Opa, a Iracema foi direto ao ponto. Quadra, né? Vou fazer uma pergunta, não precisa se delatar não, mas alguém pensou que fosse corte de tipo tribunal? Ele estava lá na corte? Se eu falar para vocês que as duas palavras funcionam para a mesma coisa, para quadra e corte, né? É court. Essa palavra funciona para esses dois significados, né? Então, é que nem muitas palavras que a gente tem no português, né? Por exemplo, o extrato. A gente tem o extrato bancário e o extrato de tomate. São duas coisas bem distintas, mas as duas são extrato, né? Manga. A gente tem a manga da nossa camiseta e a manga que é a fruta, né? A manga. Então, court é uma palavra que também tem mais de um significado. E como é que eu pego se ele está falando da corte lá do tribunal ou se ele está falando da quadra? Né? A gente tem que ver pelo contexto do texto, da frase, da sentença que está sendo dita. Então, por exemplo, ele fala aqui atrás: I absolutely love playing basketball. I absolutely love playing basketball. Ele ama, ele simplesmente ama, ele absolutamente ama jogar basquete. Né? Ele gosta demais de jogar basquete. E ele é parte de um time local. Então, eu já suponho que na próxima sentença, quando ele fala court, ele não está falando de corte tribunal, ele está falando da quadra, né? Está falando da quadra de basquete, tá bom? E ele continua dizendo que ele adora ler livros, especialmente science fiction novels. Science fiction novels, ok? Então, eu acredito que aqui na sala nós temos algumas pessoas que também gostam muito de ler science fiction novels. E nada mais é do que romances, livros de ficção científica. Novels, essa palavra, assim como court, também pode significar duas palavras diferentes. Ela pode significar romance, novela, ok? Então a gente tem mais de um significado, bom? Ele fala que algo único sobre ele é que ele já viajou para 5 diferentes países e ele tried various exotic foods. He tried. Essa palavra tried é mais um exemplo de palavras que se parecem, de uma palavra em inglês que tem mais de um significado, né? Olha só que interessante. O verbo try, to try, né? Vou escrever aqui para vocês no chat para vocês saberem como é que é. Ok? Opa, deixa eu... Deve ter chegado aí para vocês no chat. To try. Ele significa tentar, né? Tentar. Então, tá falando que ele tentou várias comidas exóticas, é isso que ele está falando? Na verdade, não. Quando eu falo de comida, eu posso usar o verbo try como provar, experimentar, né? Então, I'm gonna try that food. I'm trying this delicious food. I've tried various exotic foods. Eu posso usar como experimentar alguma comida, né? E só serve serve mais para comida, né? Serve para outras oportunidades também, né? Quando você experimenta algo novo, tá bom? Mas eu quis trazer nesse exemplo do Alex algumas palavras que, apesar de serem muito iguais, algumas palavras que podem ter mais de um significado, que não são nada semelhantes muitas vezes, né?
Então, assim como a gente tem isso no português, a gente também leva isso para o inglês. E aí a gente sempre tem que observar o contexto da frase inteira. É importante a gente observar esse contexto. Por isso que eu trouxe aqui uns textos um pouquinho mais elaborados para vocês, né? Para a gente treinar essa nossa leitura, né? E treinar também esse nosso ouvido. À medida que a gente ouve eles falando, a gente vai entendendo um pouco melhor o contexto da frase deles, tá bom? Dúvidas até aqui? Estamos bem? Tudo certo? Então, beleza. Vamos falar um pouquinho da Emily e do Alex, né? Vocês lembram How old is Emily? Vocês lembram? Quão velha? Quantos anos a Emily tem? Ela tem 19 anos, ok? She's 19 years old, ok? Coloca no chat aí para mim a pergunta que você gostaria já de responder. Vamos tentar fazer isso rapidinho, né? Alguém coloca aí which sport does Alex like to play? What languages can Emily speak? Why does Emily like to play the guitar? Who does like to read science fiction novels? And where is Alex from? Essa última é bem legal. Então, vou traduzir as perguntas caso alguém não tenha entendido, tá bom? Então, quantos anos tem a Emily, a primeira? Quais são alguns esportes que o Alex gosta de jogar? Quais são as línguas que a Emily sabe falar? Por que a Emily gosta de tocar a guitarra, o violão? Quem é que gosta de ler novels, romances de ciência ficção? E de onde o Alex é? Tá? Então, como a gente tem pouco tempo, né? Essa aqui é uma aula teste, eu vou dar aqui as respostas para vocês, tá bom? Emily is 19-year-old, ok? A Emily tem 19 anos. Alex likes to play basketball. Então, lá no texto, vamos tentar lembrar, o Alex gosta de jogar basquete. He likes to play basketball. Quais são as línguas que a Emily consegue falar, que ela pode falar? Né? She speaks French, English and Spanish. Ela falou 3 línguas lá no texto, né? French, English and Spanish. Tá bom? Why does Emily like to play the guitar? Por que a Emily gosta de tocar o violão? Ela gosta, she likes to play guitar because it's relaxing. She says she likes to relax when she plays the guitar. Tá? Então ela fala que isso é relaxante para ela. It's relaxing. Relaxing. Okay? Who does like to read science fiction novels? So Alex likes to read science fiction novels. Então o Alex gosta de ler romances de ficção científica, né? E aí essa última é meio uma pegadinha para vocês, tá? Mas aí é para a gente começar a treinar o nosso ouvido, né? Para treinar bastante assim, poxa, então pera lá, né? Sabe quando você ouve alguém que é de Portugal falar e você ouve, na hora você sabe que a pessoa é de Portugal, correto? Porque o nosso ouvido ele está treinado, né? Ele está treinado para poder distinguir um sotaque diferente do nosso, um accent, sotaque diferente do nosso, né? E o Alex, como a Raquel bem respondeu aqui no chat, he's from UK, United Kingdom, Inglaterra, né, Reino Unido. O Alex é de lá. Como é que a gente percebe isso? É prática. Fica muito claro com o tempo, poxa, a Emily é dos Estados Unidos, mas o Alex ele tem um sotaque diferente. Ele deve ser da Inglaterra. E aí a gente tem que ir treinando o nosso ouvido para poder ir entendendo, né? E aí, às vezes, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de falar com uma pessoa que era da Índia em inglês. E o sotaque deles também é bem marcado, bem característico, né? É lógico que eu não vou ficar ensinando sotaque para vocês na aula, porque eu acho que não faz muito sentido, né? A gente tem que aprender e tentar falar a pronúncia o melhor possível, né? Normalmente do inglês, que é o mais comum, que é o americano, né? Eu acho que é o que todo mundo vai entender, tá bom? Essa é a minha visão. Mas é bom a gente ouvir de vez em quando um outro sotaque para entender o que aquela pessoa está falando também. Às vezes vocês podem ter a oportunidade de falar com alguém de um país muito diferente.
né? Então, é bom que vocês também entendam o que aquela pessoa está falando, para poder, poxa, UK, Índia, Brasil. A gente também tem sotaque quando a gente fala inglês, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, tá bom? Muito bem. Eu deixei essas palavras aqui em vermelho, né? Porque olha só que interessante, né? Essas palavras em vermelho. Todas elas são question words, palavras de pergunta. Question words, tá? E hoje eu queria trazer, na parte de gramática da nossa aula, um pouquinho sobre essas question words para vocês, tá bom? As question words, elas são bem interessantes. Todas elas começam com W e H. W e H. Isso é um jeito bem fácil da gente lembrar, exceto uma, que é o how. How. É a única das question words, das palavras de pergunta, que não começa com WH, tá? E são várias, tem várias question words. E, bom, teacher, como é que eu lembro disso? Como é que eu faço para lembrar essas question words? Tá? Eu fiz aqui um diagrama, né? Para a gente lembrar. Isso aqui é o jeito que vocês normalmente devem ter visto lá na escola, né? Uma tabela, a palavra, a tradução, um exemplo. Palavra, tradução, um exemplo. É um jeito muito bom de se aprender, né? É aquele jeito decoreba. Ele funciona bem, a gente consegue acabar decorando com o tempo. Mas talvez tenha um jeito mais fácil de eu decorar e lembrar quais são as question words, ok? Eu trouxe aqui um jeito que eu acho que é bem legal, que é bem prático, para a gente lembrar. Como é que eu faço para lembrar dessas palavras? Pelo menos a quantidade, vai. Não estou falando para lembrar de todas, mas pelo menos lembrar quantas são. Eu vou desenhar um W e um H, como vocês estão vendo aí na tela. E aí a gente começa lá na ponta do meu W a desenhar, né? Eu vou começar por quem. Who. Who. Quem. Então, quando alguém perguntar Who are you? Eu sei que ele está perguntando quem é alguma coisa. No caso, quem é você? Who are you? Who is him? Who is her? Quem é ele? Quem é ela? Who is working here? Quem é que está trabalhando aqui? Who. Então, quando eu ouvir who, eu vou lembrar da pontinha do meu W. Ah, quem? E aí, para continuar desenhando meu W, eu desço aqui, né? Meu pontilhado para what. What. O quê? Né? What. What. Ok? What do you like to do? O que você gosta de fazer? Bom? Então, se eu lembrar que tem what, o que, opa, ele está me perguntando o que é alguma coisa. Então, eu vou lembrar, tá bom? Do what, o que. Aí eu subo aqui o meu W, eu vou pro where. Where. Onde? Where. Where is the mall? Where is the drugstore? Where are you now? Então, a gente pode fazer perguntas com where, que vou lembrar, poxa, where é onde? Where is the mall? Onde é o shopping? Where is the drugstore? Onde é a farmácia? Where are you now? Onde você está agora? Tá bom? Então a gente consegue where, onde. Aí eu não sei para onde eu vou, né? Vou para baixo de novo. E aí eu vou para o when. Então já fomos 4 question words aqui. When. When. When, quando, né? Então, quando eu vi que... Quando, ó. No momento que eu vi alguém me perguntar when something, eu sei que a pessoa está me perguntando tempo. Quando? When did you go to Argentina? Quando você foi para a Argentina? Will you finish this work? Quando você vai finalizar esse trabalho? Né? A gente começa a falar e aprender inglês, gente, pelo contexto. A gente começa a entender uma frase, uma palavra da frase, e aí, poxa, peraí, tô pegando, entendi, eu já conheço a palavra, ele tá me perguntando isso. Eu sei when, sei work, tá me perguntando algo do trabalho. E aí a gente começa a entender e começa a criar contexto, né? E com esse contexto a gente começa a falar. Aí eu vou subir o meu W, why? Why? Por quê? Né? Então, quando alguém me pergunta why, significa que eu tenho que dar alguma explicação para alguma coisa, ok? Why do you like to play football? Why do you like to play soccer? Why do you like to play basketball? Por que você gosta de jogar basquete? Ah, porque eu sou bom nisso, porque me desestressa, because I'm good at it, because it's relaxing for me.
Ok? Então, why. Beleza? Vamos lá pro H agora, né? Então, a gente já desenhou o W, a gente lembra de 5 palavras, né? Tem mais algumas. Então, aqui, ó, hose, 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 ok? Essa aqui é meio difícil de pronunciar, hose, que é de quem. Whose is this car? De quem é esse carro? Whose is this car? Estou perguntando de quem é o carro, tá? Aí eu vou subir no meu H. Olha só que legal. Essa aqui é importante, né? Porque muitas vezes a gente confunde which and what. O que e qual. Então, às vezes eu estou achando que which é o que, what é qual, né? É, é interessante que em inglês, né, eles não perguntam which is your name. Não estaria errado gramaticalmente, mas eles perguntam what's your name? O que é o seu nome? Se a gente traduzisse literalmente, seria o que é o seu nome. Mas aí, é como eu falei, não dá para traduzir tudo literalmente, né? Algumas construções gramaticais fazem sentido em inglês e outras não tanto para nós, né? Aqui, tradução literal, tá bom? Ô, Rafa, Oi. tem uma coisa interessante sobre isso na escola de inglês eu estudava. Não sei se é verdade, se não é, mas quando a gente, né, lá, por exemplo, na FSI, a gente tem lá, conheça o seu nome, né? E a gente fala, tá, o meu nome é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Um professor de inglês meu me ensinou que era perguntado o que é o seu nome para você trazer a referência do que ele significava. Né? Tipo, o que que é seu nome? Meu nome é tal coisa, tal coisa, tal coisa significa tal coisa, né? Tipo, só para um comentário aí aleatório. Bacana. Não, pô, bem legal. Bem-vindo esse comentário aí, super pertinente, né? Legal. Olha só que interessante, nossa última palavra WH, tá bom? Então a gente tem 8 palavras WH, tá bom? Whom, whom. Olha só. De quem? De quem? Você tá me falando, Rafael, que as duas palavras querem dizer a mesma coisa? Sim e não. Como assim, né? Whose, essa primeira aqui que eu ensinei, whose, é quando a gente está falando de algum objeto, né? Whose is this car? E aí, whom é quando eu tô falando, quando eu tô falando de alguma pessoa, né? Whom are you related to? De quem você é parente, né? Tô falando de gente, tá? Tem essa distinção. Bom, isso a gente aprende na prática, tá, gente? É meio dificilzinho mesmo saber quando eu uso whose e whom. E aí, por último, ó, o mais distante do W. Por que que o mais distante do W? Porque é o único que não tem WH no começo, né? O W tá lá no final. É o how. How. How significa como. How are you doing? Como vai você? Né? E o how, eu posso juntar ele com outras coisinhas que vão ter outro sentido. Se eu perguntar how many, eu não estou perguntando como quantos. Eu estou perguntando apenas quantos. Né? How many, para falar de quantidades. How many cars do you have? Quantos carros você tem? How many bikes do you have? Quantas bicicletas você tem? Né? Já repito, Iracema, deixa eu só terminar o how, tá bom? Eu falo um pouquinho a diferença do whom e do whose. How much, quanto custa, né? Para falar de dinheiro. Então, how much, tá bem? Quanto custa. E aí, por último, a gente tem how often. How often. Often, normalmente está relacionado à frequência. Então, how often significa com que frequência. How often do you go to the gym? Com que frequência você vai à academia? Então, a gente começa a entender, né, quem eu sou com perguntas. Começa a entender o que eu gosto de fazer com perguntas, né? As pessoas vão perguntar pra gente e eu tenho que entender o que estão me perguntando, né? Talvez eu fiz o caminho um pouco contrário do que normalmente a gente está acostumado a ver, né? A gente aprende primeiro a falar um monte da gente, a falar um monte de, eu gosto de fazer isso, eu faço aquilo. E eu sei que vocês já devem ter visto isso inúmeras vezes em vários lugares, tá? Mas aqui eu quis trazer as perguntas, para a gente entender as perguntas e depois saber como responder, né? A Iracema fez a pergunta do whose e do whom. Então, whose, Iracema, a gente está falando de quem, normalmente relacionado a objetos, né? De quem é esse carro, de quem é essa caneta, e whom, normalmente é pessoas. De quem você é parente, né? Pode ser também quem você convidou para a festa, né? Whom did you invite to the party?
né? Também serve o who nesse caso, tá bom? Augusto levantou a mão? A pergunta do Hall, ela continua usando did como pergunta? Você diz o quê? Tipo, não sei se eu entendi. Então, did, how often you, alguma coisa. Ah, ok. Isso talvez a gente pode falar em outra aula, tá, Hugo? Mas o que acontece? O did é o passado do do, do verbo to do, né? Do do, this. O did é o passado desse verbo. Então, eu uso o do. O do, ele me ajuda a fazer perguntas, né? Ele sempre me ajuda a fazer perguntas, o do, tá bom? Ou expressar algumas ações afirmativas ou negativas, né? Numa pergunta, muitas vezes vai ter o do. E aí, quando eu quero fazer uma pergunta no passado, eu pego o do, jogo ele no passado, que é o did, né? É o did. How did you do it? Como você fez isso? Né? O do, ele é o verbo fazer, mas ele também serve para auxiliar em perguntas e respostas, tá? Isso é um assunto que é bem legal para ser abordado numa aula só do, does, did, done, tá bom? É bem bacana esse assunto. Tá? E uma ótima pergunta. Então, não é sempre que eu vou usar o did. O did eu uso numa pergunta do passado, né? Para falar algo do passado. E o do eu uso para alguma coisa do presente, ok? Espero ter respondido aí à altura a sua pergunta, tá bom? Why so serious? Deixa eu voltar que eu acho que eu falei no meio. Vou mostrar 3 exemplos onde tem essas question words. Tentem identificar, tá bom? Why so serious? Próximo exemplo. How much for the gun? Not for sale. Okay, how much for the arm? Oh, I'll get that arm. Último exemplo. Opa! Li Jin! Ching Li! May I help you? We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up! You! Yes? Not you, him! What's your name? Me. Yes, you! I am me. He's me. And I'm you. Beleza. Talvez, dependendo do seu nível de inglês, você não entendeu tudo o que estava falando nessas cenas. Mas eu acredito que se você prestou bastante atenção, você encontrou why, how much, what, who, né? E por que eu trouxe cenas assim de talvez filmes que vocês tenham assistido? É mais fácil a gente aprender um novo idioma com um conteúdo que nós já conhecemos. Então, quem assistiu Vingadores já viu aquela cena e sabe o contexto, sabe o que está sendo dito lá naquela cena em português, né? Se assistiu dublado. E aí, quando você pega para ouvir a mesma cena em inglês, você. Opa, peraí, eu sei o que ele está perguntando. E aí eu começo a relacionar: quanto custa? Quanto você quer? How much? Ah, ele está querendo comprar o braço do Buck, né? E aí tem aquela cena lá do começo, né? A frase famosíssima. Why so serious, né? Que é a frase do Coringa pro Batman. E aí no final uma cena da hora do Rush, né? Que é brincando justamente com as question words. Né? Acaba virando uma piada muito boa em inglês, né? Que aí adaptaram para o português com palavras de pergunta em português, né? Que é who, what, why, né? Então é bom a gente pegar coisas assim, porque eu aposto que vocês já conheciam o contexto de alguma dessas cenas e conseguiram, olha só, uma question word, né? E essa é a dinâmica que a gente quer
passar para os alunos nas nossas aulas, né? No final, eu sempre vou trazer também uma tabela como essa que vocês estão vendo na tela, que é uma tabela de vocabulário. As palavras, as principais palavras que a gente viu hoje, principais verbos, né? Para vocês guardarem, anotarem, tentarem se lembrar. Na próxima vez que vocês virem esses verbos no texto, se vocês tiverem anotado e usado, vocês vão falar, poxa, não, mas peraí, eu sei o que que é try food, né? To try food. Não é tentar comida, é experimentar comida. Eu sei o que que é hikes, substantivo. Caminhadas, né? E por aí vai, tá bom? São algumas técnicas que a gente usa para memorizar e aprender o novo idioma. Bem? Gente, eu sempre vou deixar também, a gente não vai fazer isso aqui agora, até porque o tempo não dá, mas toda a minha aula vai ter um challenge, né? Um challenge, um desafio, né? Onde vocês vão ser convidados a agir, né? A fazer alguma coisa com aquilo que vocês aprenderam. Porque é como eu falei lá no comecinho da aula, lembra da pirâmide? Se eu pratico, se eu faço, se eu escrevo, se eu faço na prática e falo, mais conhecimento eu consigo reter, né? Então, nesse challenge, qual seria o challenge? Seria para você falar um pouquinho de você mesmo. How old are you? Where are you from? What do you enjoy doing on your free time? Which is your favorite food? Whom do you live with? Why learning English is important to you? English foi escrito errado aí embaixo, tá, pessoal? Peço desculpa, acho que foi um errinho da digitação ali do nosso estagiário, vulgo eu, tá bom? Então foi um errinho da digitação. Peço desculpa para vocês, tá? E aí sempre vai ter esse challenge no fim da aula, tá? Então, gente, vocês acabaram de assistir o modelo de aula da Aurora Idiomas, né? Onde a gente vai escutar, onde a gente vai escrever, a gente vai ler, a gente vai falar e a gente vai ensinar uns aos outros, né? A composição das aulas, né, do curso, a intenção é que seja 2 vezes por semana, 50 minutos. Isso seria uma aula completa, né? Vocês viram que eu tive que passar o conteúdo um pouco corrido, né? Não deu para a gente se aprofundar tanto em alguns tópicos, né? Teria que ter um tempo para a gente falar e conversar aqui, um tempo para vocês fazerem atividade, e por isso 2 aulas de 50 minutos, né? Mas tentem lembrar dessa pirâmide aqui do William Glasser, né? O William, ele era um estudioso que desenvolveu esse método de aprendizagem, né? E é o método que a gente quer aplicar na Aurora Idiomas. É o método que eu quero passar nas aulas, né? Quando nós lemos, ouvimos, observamos, praticamos, discutimos e quando nós ensinamos, nós conseguimos aprender de fato um novo idioma. A gente consegue absorver muito mais informação. Nosso cérebro, ele é um músculo que precisa ser exercitado. Se eu não exercito todas as áreas dele, né, eu não vou ter toda essa quantidade de informação fácil na minha cabeça quando precisar, tá bom? Pessoal, falando um pouquinho da Aurora Idiomas, né? Por que que é uma boa escolha? Por que que eu convido vocês a conhecerem um pouco melhor, né? E quem sabe até fazer algum curso conosco, tá bom? Primeiro, material de qualidade, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Essa apresentação é apenas uma amostra de como serão as aulas, né? E é literalmente personalizada. Eu criei os diálogos, né? Da Emily, do Alex, usei alguns aplicativos para poder emular a voz deles, né? E achei alguns aplicativos bem legais que respeitam bastante a pronúncia e os sotaques, né? Então, é um material original, né? Vocês não vão encontrar esse material em outro lugar, tá bom? A disponibilidade de horários, né? A gente está começando, então ainda temos vários horários flexíveis, né? A gente tem muitos horários para colocar vocês nas aulas. E as aulas são remotas, né? Isso economiza tempo, economiza dinheiro de vocês, de ter que se deslocar de um outro lugar, né, para assistir uma aula de inglês de 50 minutos, né, 1 hora às vezes, e aí ter que voltar para casa mais 50 minutos, 1 hora, um tempão, né? São Paulo, trânsito, né? De repente, não sei se tem alguém de outra região aqui, mas você pode estar em qualquer outro lugar do mundo e assistir a aula, né? Você não precisa faltar porque saiu em viagem, saiu de férias, tá? O aprendizado uns com os outros, essa troca que a gente tem, né? Alguns de vocês trouxeram ótimos comentários e dúvidas, isso é muito importante, né? E, principalmente, eu acho que isso é bem legal falar, a gente está começando, então temos um custo bem acessível, né? Temos um custo que é bem alinhado assim com as práticas do mercado, né? Mas bem acessível para que qualquer um possa
despender um certo investimento, consiga fazer um curso, né? A gente tem dois modelos de aula. Um é aula em grupo, muito semelhante a essa que a gente participou aqui agora, né? Nessa aula em grupo, a gente participa de 2 classes semanais de 50 minutos, né? E a gente, nessas 2 aulas, nessas 2 classes, a gente vê uma aula inteira, né? Essa aula que eu passei para vocês, mais longa, né? Com mais detalhes. As aulas em grupos vão ter no máximo 8 alunos, né? Um pouco menos até do que a gente está aqui, para que todos tenham oportunidade de falar e aprender uns com os outros, né? Se eu coloco muita gente numa aula online, vira uma bagunça, tem gente que nunca vai participar, nunca vai falar nada, nunca vai ter oportunidade. Então, no máximo 8 pessoas. Vocês não vão ver uma aula online da Aurora Idiomas com 9 pessoas, né? Vão ser sempre 8 alunos e, 9 o professor, né? Mas vocês nunca vão ver uma aula com mais de 8 alunos, tá? Esse é o máximo de alunos que a gente vai ter, tá bom? E aí a ideia é que uma vez por mês, cada aluno tem a oportunidade, né? Pelo menos uma vez por mês, um aluno. No mês seguinte, outro aluno. Oportunidade de ensinar algum tópico da aula. Não estou pedindo para o aluno dar 50 minutos de aula, não é isso. Mas durante 10 minutos ele falar sobre algo que ele aprendeu naquele mês. A gente recapitular algum tópico com esse aluno. Porque é ensinando que nós aprendemos mais. Isso eu tenho muito claro para mim, né? E aí os alunos serão convidados, e vai ser até uma certa avaliação, né? A ensinar um tópico da aula, em algum momento, tá? E aí a gente tem nas aulas em grupo também atividades avaliativas, né? Com a ideia de melhorar a fala, a escrita, a conversação, a interpretação de textos, né? Então, às vezes pode ser uma prova, às vezes pode ser uma breve apresentação de um trabalho, né? A gente está com a ideia de fazer um trabalho semestral, não pensem que é um TCC, não é. É um trabalho simples, né? Por exemplo, montar sua árvore genealógica e falar um pouquinho dos membros da sua família, né? E você tem ali de junho até dezembro para apresentar isso, tá bom? E aí as 4 últimas aulas do semestre, a gente se junta aqui em grupo e cada um apresenta um pouco da sua família, fala um pouco das características do seu avô, do seu bisavô, do seu pai, da sua mãe, né? Então é um exemplo de atividade avaliativa, tá? E uma provinha eventualmente, né? Como toda escola tem, uma provinha para a gente aplicar a escrita dos nossos conhecimentos, tá bom? Não pensem que a prova é a maior pontuação, né? Não vou repetir só porque eu fui mal na prova, fui bem em todo o resto, acabo repetindo por causa da prova, acabo tendo um mau desenvolvimento por causa disso, né? Não tem nem repetência aqui nesse curso por enquanto, né? Estamos aí no piloto para ver para passar para vocês a informação, né? Não pense que isso é o mais importante, porque a escrita é uma parte, a interpretação é uma parte, né? Tem também a fala, tem o listening, né? A nossa escuta, isso também é importante, tá bom? Modelo 2, aulas particulares, né? Esse modelo de aulas também inclui 2 aulas semanais de 50 minutos, e no caso, né, nesse modelo, seria apenas o aluno e o professor, né? Um ensino bem focado, bem prático, bem de acordo com a necessidade daquele aluno, tá? Eventualmente pode ser que tenha um aluno a mais, né? Às vezes 2 irmãos, 2 primos, um casal quer fazer o curso junto, acaba ali sendo bem focado para eles dois, tá bom? E mesma coisa, né? Uma vez por mês esse aluno vai apresentar um tópico da aula para o professor, uma breve palestra ali, né? E vai apresentar um tópico, tá? E aí também, mesma coisa, atividades avaliativas para melhorar a fala, escrita e a conversação. Uma provinha, um trabalho semestral, né? Para desenvolver uma apresentação, alguma coisa onde vai ser obrigado a falar, vai ter tempo para preparar, vai ter tempo para praticar, o professor vai estar na sala aqui, às vezes é um bom momento, professor, me tira uma dúvida, ó, fiz isso aqui, manda um e-mail para a gente, né, para ver se a gente consegue dar uma olhada, ajudar vocês, tá? Então esses são os 2 modelos de aula, tá bom? E como eu falei, quem participasse da live tinha um prêmio, um presente especial. Muito bem, então esses aqui são os nossos valores de aula, tá? Então na modalidade em grupo, né, a gente tem o valor de R$ 150 por mês, né, e na aula particular, R$ 250 por mês, tá bom? Com o cupom aqui da live, tá? Válido até dia 15 de junho, ok? Você pode usar esse cupom, informar para a gente vai ter um formulário de matrícula, né? E vai ter lá um campinho de cupom. Você informando esse cupom para nós, né? Eu já sei, poxa, esse aluno aqui vai pagar só 120 por mês, porque ele conseguiu desconto porque ele participou da live, né? E aí, ele entra lá, participa do curso por um valor mais acessível, mais barato, tá? Interessante falar também que as aulas particulares, elas dependem da disponibilidade do professor, né?
vulgo eu. Então, depende também da disponibilidade, né? O horário pode ser combinado junto ao aluno, tá bom? Caso vocês tenham gostado dessa live, dessa aula, me digam o que vocês acharam nesse QR Code, tá? Aí, vou deixar um minutinho aqui para vocês baterem aí uma foto e entrarem no QR Code. Tem um questionário com uma pesquisa de satisfação. Isso vocês vão encontrar em todas as aulas da Aurora Idiomas também, para vocês falarem o que vocês acharam da aula, tá? E vocês vão dizer para mim, olha, gostei da aula, não gostei, podia melhorar isso, o material podia ser melhor, talvez a gente podia abordar mais isso, essa dinâmica podia ser diferente, tá? Ou então, deixa um elogio lá se você gostou, né? De repente, foi ótima a aula, gostei muito, tá bom? Se você não está seguindo a gente ainda no Instagram, @aurora.idiomas, tá? Por favor, sigam a gente, dá essa forcinha lá. Indica a gente para pessoas que vocês acham que poderiam se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Se vocês quiserem mandar para mim uma mensagem lá no Instagram para pegar mais informações sobre matrícula, sobre preços, sobre, enfim, qualquer outra informação que você achar que é relevante, entra lá em contato comigo no Instagram, eu vou responder vocês com o maior prazer, né? Ou então, nos contate pelo e-mail, tá bom? aurora.idiomas@gmail.com. Tá bem simples, aurora.idiomas@gmail.com. Bom? Gente, super agradeço a presença de vocês, tá? Eu vou deixar essa live gravada, vou colocar depois ela no nosso canal no YouTube, caso vocês queiram reassistir esse conteúdo, tá bom? Indiquem para os amigos, indiquem para os familiares, conto com o apoio de vocês que assistiram aqui hoje, a nossa live, tá? E, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite para vocês, né? Bom descanso aí e bom restinho de semana para cada um, tá bom? Isso aí, muito obrigado. Valeu, gente. Vou encerrar a sala aqui. Valeu, Rafa, muito bom. Valeu!